Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou apresentador do canal Backtops. No vídeo de hoje nós vamos fazer a retrospectiva 2022. Bem, foi um ano bastante complicado aí para todo mundo. Embora teve grandes notícias, novidades, também a gente teve grandes perdas e grandes tragédias também. Então, segue o vídeo. Um terremoto de magnitude 4.4 foi registrado na cidade de Olhão, em Portugal, mas não houve nem danos e nem mortes. Fortes chuvas causam inundações na Indonésia e na Malásia. A ilha de Sumatra, na Indonésia, onde mais de 30 mil pessoas foram deslocadas, 2 crianças foram achadas mortas. Já na Malásia, as chuvas forçou pelo menos 30 mil pessoas a buscarem abrigos. Há relatos de que pelo menos 50 pessoas morreram. O Mundial de Clubes foi realizado nos Emirados Árabes Unidos. Ambos os jogos foram realizados em 2 estádios na cidade de Abu Dhabi. O Brasilzão estava lá, representado pelo Palmeiras, mas acabou perdendo pelo Chelsea por 2-1. As enchentes e deslizamentos na cidade de Petrópolis, depois de uma tempestade, causaram bastante estrago e infelizmente tirou a vida de 241 pessoas. Bem, já no finalzinho ali de fevereiro, a Rússia inicia uma invasão militar na Ucrânia. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Чуешь, тільки що Ебать! Це аеродром, походу. Це не аеродром. Logo em seguida, a FIFA e a UEFA, suspenderam ali os clubes russos e a seleção russa de todos os campeonatos, A Assembleia Geral da ONU aprova resolução condenando a Rússia por sua invasão na Ucrânia, onde 141 países votaram a favor, 5 contras e 35 abstenções. A resolução não é obrigatória, mas reflete o isolamento histórico da Rússia no cenário mundial. Durante uma partida do jogo no México, começou a rolar uma briga de torcida, onde infelizmente tirou a vida de 15 pessoas e pelo menos 22 pessoas feridas. Um avião do modelo Boeing 737 caiu, ou de acordo com as informações, despencou a mais de 7.000 metros de altitude. A aeronave estava com 132 pessoas a bordo. A caixa preta foi localizada, mas a causa da queda ainda é desconhecida, deixando as autoridades ainda mais intrigadas. O telescópio Hubble fez uma descoberta da estrela mais distante já conhecida, com uma distância de 12,9 bilhões de anos-luz da Terra. Realmente é um grande marco aí feito pelos astrônomos. Bem, no começo de abril aconteceu o sorteio dos grupos, da Copa do Mundo desse ano, para saber quais times iam se enfrentar durante a Copa. E quem estava ali para ajudar no sorteio? Sim, o ex-jogador da seleção, Cafu. 2018. Pode botar o Brasil aí. É Brasil. Pronto, Cafu. Brasil! Você mandou bem. As eleições na França teve a disputa entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Lógico que tinham outros candidatos,
porém era Macron e Le Pen que estavam ali na disputa acirrada. As eleições foram para o segundo turno, onde o Macron venceu a disputa presidencial. O criador da rede social que fez o maior sucesso no Brasil, Orkut, sim, o nome do criador é Orkut e esse nome esquisito aí que eu não sei falar, reativa a rede social. Porém, não é aquele reativou, ele somente disse que voltaria com a rede social em algum momento e com novidades. Até mesmo se você digitar Orkut no Google e entrar no site, vai aparecer as saudações dele. Os governos da Finlândia e Suécia pedem para entrar para a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa decisão histórica se deve à invasão da Rússia na Ucrânia. A Rússia ameaçou tais países, visto que a OTAN é liderada pelos Estados Unidos. Infelizmente, todo ano temos de ver notícias de tiroteio nos Estados Unidos. E dessa vez foi uma escola de ensino fundamental no Texas, onde tirou a vida de 19 crianças, além de uma professora e um outro adulto. O Real Madrid conquista o 14º título, vencendo assim a Liga dos Campeões da UEFA, jogando contra o Liverpool, no estádio na França. Um avião da Tata Air, companhia aérea do Nepal, colidiu com a montanha dos Himalaias, deixando 22 pessoas mortas. Essa região do Nepal é bem hostil, por conta do mau clima, visibilidade baixa, tempo estável. E só para constar, o Nepal tem 8 das 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo o Everest. O primeiro furacão da temporada no Pacífico atingiu a costa mexicana na tarde de segunda-feira, causando estragos no México, matando pelo menos 11 pessoas e deixando outras 33 desaparecidas. O furacão foi classificado categoria 2, onde pode chegar até ventos de até 175 km por hora. A Rainha Elizabeth comemora 70 anos de reinado, sendo a única a chegar ao jubileu de platina. E foi uma festa marcada com grandes desfiles, e teve até um espetáculo das tropas aéreas britânicas. Muitos aí já usaram o Internet Explorer. E a Microsoft, depois de 26 anos no ar, decide descontinuar. Muitos aí conhecem o navegador e usaram bastante. Logo foi substituído pelo Microsoft Edge. Um terremoto de magnitude 5.9 causou estragos, deixando 1.000 mortos e 1.500 pessoas feridas no Afeganistão. O terremoto aconteceu na madrugada de uma quarta-feira em uma região rural pobre e de difícil acesso, perto da fronteira com o Paquistão. 53 migrantes são encontrados mortos após ficarem trancados em um caminhão no Texas, Estados Unidos. Essas pessoas estavam dentro do caminhão, pois tentavam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. Segundo informações, essas pessoas ficaram expostas a uma temperatura de 38 graus. Quando o veículo foi parado pelas autoridades, foram encontradas 46 pessoas mortas. Algumas estavam até com vida, mas logo acabou morrendo no caminho do hospital, totalizando assim 53 pessoas mortas. Bem, esse ano foi um ano de bastante calor na Europa,
Foi o início ali da onda de calor que durou ali 2 meses, deixando milhares de mortos, né? Cerca de 4.000 pessoas. Os países atingidos foram a Alemanha, Espanha, Portugal, Reino Unido, Irlanda e Polônia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciou ao cargo após onda de escândalos sexuais durante o seu governo. O telescópio James Webb, feito pela NASA com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar galáxias, não só isso, mas para realizar estudos sobre o universo. Essa foi a primeira imagem capturada pelo telescópio. Realmente um marco para a humanidade. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declara o surto da varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. O primeiro caso foi confirmado em Londres, Inglaterra. Até o momento, de acordo com o site da OMS, são 83.000 casos confirmados, sendo 72 mortes, e está presente em 110 países. O humorista apresentador brasileiro José Eugênio Soares, ou mais conhecido como Jô Soares, morre aos 84 anos. Jô estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de uma pneumonia, mas infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Israel inicia ataques aéreos na faixa de Gaza. A operação militar apelidada de Amanhecer deixou pelo menos 24 pessoas mortas, incluindo 6 crianças. Os ataques eram contra alvos de grupo radical. Obviamente, o grupo radical revidou os ataques, lançando mais de 400 mísseis em várias direções de Israel. Porém, esses mísseis foram interceptados pelo famoso Domo de Ferro, que é o sistema de defesa aéreo de Israel, onde gerou esses vídeos impressionantes. O Brasil comemora o bicentenário da sua independência de Portugal. Aos 93 anos de idade, a Rainha Elizabeth II morre. A saúde da monarca foi um motivo de crescente preocupação desde outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados. A rainha estava em sua residência de férias na Escócia. O certificado de óbito da Rainha Elizabeth II foi divulgado e a causa da morte foi registrada como velhice. O documento aponta que a monarca morreu às 11 horas e 10 minutos, horário de Brasília, no dia 8 de setembro. Ela passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou ícone pop. E logo em seguida, Charles é proclamado o rei do Reino Unido. Continuando a falar da Rainha Elizabeth, ocorre o funeral de estado da rainha, que é acompanhado por 4,1 bilhões de pessoas em todo o mundo, tornando este evento mais assistido de todos os tempos. Após a cerimônia, ela é sepultada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. O naufrágio de um barco ilegal acabou naufragando, onde transportava 82 pessoas em Belém do Pará. Essa tragédia tirou a vida de pelo menos 22 pessoas. As autoridades ucranianas disseram ter encontrado 445 túmulos de civis, alguns incluindo soldados, numa floresta no leste da Ucrânia. A cidade estava sob ocupação do exército russo.
usada como base. As pessoas que estavam ali ajudando a desenterrar os corpos disseram que foi uma tarefa muito difícil, porque o mau cheiro tomou de conta da floresta. A jovem Mahsa Amini foi detida em 13 de setembro no Irã, acusada de usar o véu islâmico de forma inapropriada, segundo a polícia da moralidade. De acordo com os ativistas, a jovem foi agredida de maneira fatal na cabeça. As autoridades iranianas negaram sobre o fato, mas disseram que iria realizar a investigação. A jovem, obviamente, morreu, iniciando-se assim uma série de manifestações que estão ocorrendo até a data de hoje. Até o momento, 570 pessoas morreram e 1.100 feridas. Uma sonda espacial da NASA colide intencionalmente contra o asteroide. O objetivo é tentar alterar o movimento do asteroide, que no futuro possa apresentar uma ameaça para o planeta Terra. Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anexa de forma ilegal 4 regiões da Ucrânia. Tal feito foi até comemorado na Praça Vermelha, com direito a shows e tudo mais. Primeiro turno para presidente da República e governadores, além da votação para senadores, deputados federais e estaduais. O furacão Ian causa prejuízos e deixa mais de 103 pessoas mortas nos Estados Unidos e em Cuba. O furacão entrou na categoria 4, com ventos de máximo sustentados de 240 km por hora. As enchentes na Nigéria matam mais de 600 pessoas na pior enchente que o país da África Ocidental já viu em uma década. Deixam mais de 1,3 milhões de desabrigados, além de mais de 200 mil casas destruídas. O Flamengo vence o Corinthians e é campeão da Copa do Brasil de 2022, por 6-5 nas penalidades, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Uma comemoração com mais de 100 mil pessoas na data festiva de Halloween acaba em pelo menos 153 mortes em Seul, capital da Coreia do Sul. Ainda não está claro o que causou o incidente, mas segundo as autoridades locais, a tragédia ocorreu em uma área elevada, de onde algumas pessoas caíram, causando um grande esmagamento. Existe também outro relato em que as vítimas tiveram paradas cardíacas e dificuldades respiratórias. Segundo turno para presidente da República e governador de 12 estados. Luiz Inácio Lula da Silva, com 50%, vence Jair Messias Bolsonaro com 49%, sendo eleito presidente do Brasil para o seu 3º mandato, sendo considerado a eleição mais acirrada da história desde a redemocratização. Operações policiais consideradas ilegais foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país, principalmente na região do Nordeste. A operação causou revoltas ao causar impedimentos à circulação dos transportes públicos e ao direito de votar dos eleitores que dependem desses meios, e também por contrariar a decisão anterior do TSE em proibir esse tipo de ação no dia das eleições. A operação se tornou ainda mais controversa quando foi revelado que o diretor-geral da PRF havia feito publicações nas redes sociais em favor do candidato presidencial Jair Bolsonaro. Morre por infarto fulminante em Belo Horizonte Guilherme de Pádua, assassino confesso da atriz Daniela Pérez, que morreu após ser esfaqueada pelo ex-ator e colega de cena na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 28 de dezembro de 1992. A população mundial chega a 8 bilhões de pessoas, segundo a ONU. As estimativas, segundo pesquisa, é que a população global em 2030 será de 8,5 bilhões, em 2050 9,7 bilhões e 2100 10,4 bilhões. Bem, a guerra na Ucrânia infelizmente parece estar longe de acabar.
E dessa vez todo mundo levou um susto, pois a Rússia estava ainda bombardeando as cidades ucranianas. Até que um míssil atinge o leste da Polônia, matando 2 pessoas. Aí entra um detalhe. A Polônia é um país membro da OTAN. A Rússia já foi falando, ó, esse míssil aí não é meu não. E de acordo com as cláusulas, ou como a OTAN chama de artigos, ele diz que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todos. E prevê ainda a possibilidade de emprego de força armada para restaurar e garantir a segurança. Ou seja, o chicote estrala. Aí sim, de fato, pode ter uma terceira guerra, ou poderia ter uma terceira guerra mundial. Mas os Estados Unidos fez uma análise preliminar, da qual indicava que o míssil que atingiu a Polônia partiu da Ucrânia e não da Rússia. Aí todo mundo ficou, de boa. O lançamento do foguete Artemis, programa da NASA, onde tem o objetivo de mandar a primeira mulher e o próximo homem novamente à Lua em 2024. Mês de novembro também marcou o início da primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, realizado no Catar. Diferente das outras edições do torneio, essa é a primeira vez que o calendário foi modificado, visto que as temperaturas no Catar, no meio do ano, é bem mais quente. Por isso, a FIFA decidiu mudar para novembro, onde o clima é bem mais tranquilo. Um ataque às 2 escolas deixam 3 mortos e pelo menos 13 feridos no Espírito Santo. O assassino invadiu a escola estadual com uma pistola e fez vários disparos assim que entrou no estabelecimento de ensino. Depois foi até a sala dos professores e fez novos disparos. Na unidade, 2 professoras foram mortas. Logo em seguida, o assassino seguiu para outra escola, deixando uma aluna morta. Após erupção de um vulcão na Indonésia, mais de 2.000 pessoas foram retiradas de suas casas na ilha de Java. A erupção em Java, cerca de 640 km do leste da capital, ocorre após uma série de terremotos no oeste da ilha, incluindo um no mês passado, que matou mais de 300 pessoas. Após tentativa fracassada de autogolpe, o presidente peruano Pedro Castillo é preso e substituído pela vice Dina Boluarte, primeira mulher a presidir o país. Em Berlim, Alemanha, aquário gigante contendo 1 milhão de litros de água estourou no saguão de um hotel, ferindo 2 pessoas e matando cerca de 1.500 peixes exóticos. Ainda não se sabe o que de fato aconteceu para que o aquário estourasse. No final da Copa, a Argentina torna-se tricampeã mundial ao derrotar a França na final da Copa do Mundo da FIFA. Tais comemorações do título em Buenos Aires levam a acidentes que resultam em 340 pessoas feridas e 1 morte. Tempestade de inverno causa recordes de baixas temperaturas e deixa mais de 50 pessoas mortas na América do Norte. Cerca de 200 milhões de pessoas estão em alerta nos Estados Unidos. O governo do estado de Nova York decretou emergência em todo o estado. Além da nevasca, foram registradas temperaturas de menos 59 graus. É a primeira vez que uma tempestade de inverno é tão extensa na América do Norte. O alcance vai do Canadá até o sul do estado americano do Texas. Então, pessoal, nos resta pensar, o que será do ano que vem? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Mas será que você não fica com aquela dúvida, né? Com aquele medo de como que vai ser, né? Do que vai ser do futuro? Aquele medinho, eu não sei se vocês têm isso, mas o que vai ser de fato, né? Quais vai ser suas metas, os seus objetivos para o ano que vem, né? Você vai conseguir cumprir? Você conseguiu cumprir com as metas e os objetivos desse ano? Deixa aqui nos comentários aqui se você conseguiu ou se você tem algum plano ou não. Mas deixa aí, tá bom? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos para ajudar a engajar o nosso canal. Muito obrigado. Um beijão a todos.